Uma ótima tarde aí, pessoal, desde já para todos, viu? Eu vim gravar essa live aqui, vim falar sobre esse tema, não é isso? Porque a gente tem que falar algumas coisas, né? O tema da nossa live é batismo, é isso? Batismo. Batismo nas águas, né? E eu vou expor aqui uma opinião minha, né? Não chega a ser, não chega a ser na verdade nenhuma crítica, mas chega a ser verdadeiramente uma opinião minha, tá certo? O que eu penso na verdade, né? Pois na época em que eu congregava aqui na igreja aqui de Parari, né? Há muitos e muitos anos atrás teve um batismo. Na época eu não assim me falha a memória assim, né? Quem era o pastor? Eu não sei se era pastor Zaqueu, ou era pastor Flávio, não estou lembrado direito, né? E eu conto isso aqui para edificação de todos vocês, né? Para que vocês entendam que eu não estou criticando o ministério. Então, vocês vão perceber aonde eu quero chegar com o que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas é aquela coisa. Na época teve esse batismo. Aí chegaram para mim, perguntaram: vai se batizar? Eu não estava preparado. Já faz muitos anos isso. Não foi isso, não foi agora. Já faz muitos anos. Você vai se batizar? Eu digo, não vou. Eu não estava me sentindo preparado. Eu disse, não vou. Aí eu percebi que eu fui muito criticado por não me batizar, né? Mas sabe o que é que aconteceu? Muitos daqueles que foram na emoção se batizar, muitos daqueles que foram na emoção se batizar, hoje não estão nem na igreja mais. Hoje não estão, na verdade, nem servindo a Deus, né? Não estão nos caminhos do Senhor. Não é isso? Porque muitas das vezes a pessoa vai por emoção. Batismo, pessoal, é uma coisa bíblica, tá certo? Batismo é uma coisa bíblica. O João, né, o apóstolo João da Bíblia batizava, né? Inclusive foi através de João Batista, né, quem João Batista batizou Jesus, não é isso? Jesus foi ser batizado por João Batista. É isso. O batismo é algo que tem que ser feito, né? O batismo simboliza o quê? Além de simbolizar uma aliança com Deus, simboliza também o quê? O sepultamento de pecado. É morrer. Quando você se batiza, você morre o velho homem para nascer um novo homem, né? Para Cristo. Não é isso? Aquele velho homem morre quando você se batiza, seus pecados ali são perdoados para você viver uma nova criatura dali para frente. Para quem entende o batismo, né? Aí na época eu percebi que não é uma crítica, nem estou falando mal de ninguém não, mas na época eu percebi que muita gente, né, muitos que não estavam preparados, foram na onda dos outros. Vai se batizar? Vou, então eu vou também. Às vezes não entende nem o significado do batismo. Batismo é uma benção, certo? Mas temos que entender. Sabe por que tem que se entender? Tem que se entender sobre o batismo? Porque muitos da época que se batizaram nas águas, depois se desviaram. E eu não estou aqui julgando, tá certo? Eu não estou aqui julgando. Mas muitos se desviaram e muitos não voltaram para o caminho do Senhor. Muitos não voltaram para dentro da igreja, certo? Mas se batizaram. E aí? A pessoa que se batiza depois deixa o evangelho, não volta mais para o evangelho. E aí, uma pessoa dessa Deus tem como inocente? Ou pior ainda, a pessoa quando é criança, né? Ou que o pai com a mãe é crente, o pai ou a mãe diz assim, você tem que se batizar, você já está na igreja, né? Às vezes aquela pessoa não está preparada, às vezes aquela pessoa está na igreja, às vezes só para agradar o pai e a mãe, às vezes forçado, né? E vai lá e se batiza. Com o tempo a pessoa vai e se desvia,
dos caminhos do Senhor. Deus não tem uma pessoa dessa por inocente. Porque se a pessoa chega até o momento de se batizar nas águas, se ela passa por todo um estudo, né, detalhado do que é o batismo, se ela já está um certo tempo na igreja, já se batiza e ela se afasta e não volta mais. Então foi isso que aconteceu. Então na época, eu conto aqui para vocês entenderem. Então na época, eu percebi que eu fui muito assim, olhar muito torto para mim. Mas é aquela coisa, pessoal. A gente tem que estar preparado, né? Se a gente vê que a gente não está tão firme com Deus, não é feio a gente chegar e a gente dizer assim, não, ó. Não quero me batizar agora não. Quando eu estiver pronto, quando eu ver que eu estiver pronto. Não, irmão, se batiza que Jesus está voltando. Não vai cabeça de ninguém, né? Você tem que estar pronto. Batismo é um compromisso sério. Batismo nas águas é um compromisso sério. Não é uma brincadeira. E muitos daqueles que lá atrás se batizaram nunca mais pisaram na igreja. Se desviaram primeiramente de Deus. As pessoas pensam que uma pessoa, por sair de dentro da igreja, ela está desviada, ela está no caminho errado, saiu porque é rebelde. Não. Quando você sai de uma igreja e você vai para outra, não quero estar naquela igreja ali, não quero estar na outra, vai para outra, não tem nada a ver. Isso aí eu não considero como verdadeiro desviado. Para mim, desviado do evangelho é aquele que se desvia mesmo de Deus, não quer saber de nada em relação às coisas de Deus. Não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. Então, para mim, o verdadeiro desviado é isso aí, né? Antes que venham aqui esse vídeo e comentar alguma bobagem, né? Porque não está na igreja, lá, né? Então, quer dizer o seguinte: tem que se estar preparado. Não pode a pessoa que é cristão ir por a cabeça de ninguém. Ah, porque eu vou por a cabeça de fulano aqui, porque fulano está pedindo para me batizar nas águas. Não, você tem que olhar para si próprio, né? Se analisar, se está firme com Deus, né? Se é aquilo mesmo que você quer seguir, se está convicto da sua fé, se está firme, para depois você tomar a decisão. É isso. Eu não sou contra a criança se batizar, ou quase adolescente se batizar, certo? Mas eu acho que teria que ser dado um estudo mais bem detalhado, ou então passar meses explicando para aquela pessoa o verdadeiro significado do que é o batismo. Eu me batizei nas águas, me batizei em Itaperoá. Me batizei na igreja Verbo da Vida em Itaperoá. É isso. Eu me batizei, a Adriana também se batizou. Somos batizados nas águas. Mas depois de um longo tempo, tá entendendo? Porque não é assim, você entrar hoje na igreja ou você passar um ano na igreja e você já se decidir. É isso. Você tem que olhar para você. Eu estou firme com Deus, eu estou preparado, eu estou entendendo o que é o batismo nas águas, eu estou entendendo esse compromisso que eu estou firmando, né, diante de Deus e diante dos homens. Então tem que ter esse pensamento. Não é o pensamento de Maria vai com as outras, não. Ah, porque estão porque estão se batizando, vou me batizar também não. Tá certo? Porque eu sempre fui uma pessoa assim, que pensava nessas coisas. Não é isso? Porque isso geralmente é o que acontece muito hoje em dia. Pessoas que tomam decisão, depois se afastam da igreja, não é isso? Eu me afastei de igreja, né, por causa disso, não é isso? Me afastei de igreja, tive meus motivos, que não cabe estar falando aqui, fui para outra igreja, tá certo? Momento nenhum, né? Saí por rebeldia não, saí porque entendi que era o momento de sair, entendi que era o momento de ir para outra igreja, eu entendi, né? Mas é aquela coisa, não cabe estar falando sobre isso, né? O porquê se desligou da igreja e o porquê permanece em outra igreja hoje. Mas o que eu quero dizer é isso, os filhos principalmente não podem ir para a cabeça dos pais. Você que é pai, que você induz seu filho a se batizar nas águas,
Você tem que ver que seu filho, se ele está preparado. Porque depois que ele se batizar, ou para fazer vontade do pai e da mãe, e depois lá na frente ele não quiser estar mais. É isso? Então, o filho ele tem que ser preparado, ele tem que ser instruído, ele tem que entender, né, ele tem que entender o verdadeiro significado do que é um batismo nas águas, que é mais um compromisso que a gente faz diante de Deus. Eu lá atrás, eu percebi que eu fui um pouco criticado quando chegou para mim e disseram: você quer se batizar nas águas? Eu digo: eu não quero não. Por que você não quer? Não é crente não? Não, não é questão disso. É questão que eu peguei uma época da minha vida que eu não estava preparado, eu não estava tão firme com Deus, né? E eu acho que se eu tomasse uma posição dessa, e mais na frente eu me desviasse, né, eu estaria cometendo um erro. Um erro maior porque fiz um voto ali e quebrei. É isso. Mas depois de muito tempo, né, quando eu estava preparado, eu me batizei nas águas, sou batizado nas águas, graças a Deus. Né, porque hoje eu tenho convicção que estou preparado, tá certo? E hoje eu tenho convicção do que eu quero, tá certo? Eu aprendi com muito tempo, aprendi com meus erros, passei um tempo afastado dos caminhos do Senhor, né? Me reconciliei, né? Me reconciliei aqui em Parari, quando estava congregando aqui, e depois me firmei em Itaperoá, né? Em outro ministério lá, e no outro ministério estou lá, né? Até hoje. Mas isso é muito importante, as pessoas não levam em conta isso não, né? E outra, mães e pais não obriguem seus filhos a se batizar não. Ah, você tem que se batizar nas águas porque você sabe mais. Você sabe demais que nós somos crentes. Não obrigue não, isso tem que ser um desejo do filho de vocês, tá certo? Porque o reino de Deus não é por força nem por violência não. Então, se eu sou cristão hoje, né? Eu sou crente. Então, se meus filhos, eles não quiserem ser, eu vou pegar na mão deles e puxar, e vou socar ele dentro da igreja à força, ou vou implorar ele se batizar, porque eu e minha esposa somos crentes. Não, eu vou ensinar para ele o porquê que ele deve fazer aquilo. Eu vou ensinar para ele o porquê que ele deve se batizar, o porquê que ele deve entregar a vida, primeira vida para Jesus. Mas é com o tempo. Com o tempo. Porque muitos crentes erram. É isso. Quer que a sua casa sirva a Deus? Querem que a sua casa sirva a Deus de todo jeito. Deixa eu ver quem é que tá aqui. É Eugênia Queiroz, Raquel César, Moura e Bendito Serei. Eu estou aqui, pessoal, falando sobre esse tema batismo de hoje, o tema batismo, né? Não é que eu esteja fazendo uma crítica, mas temos que ter cuidado, pois o reino de Deus, né, não é por força nem por violência, né? Eu já peguei situação, não vou dizer quem foi a pessoa, eu já peguei situação de pessoa pegar na mão de jovem, né, e sair puxando: bora, vamos aceitar Jesus? Não, eu vou não. E pegar no braço e sair puxando. Não é assim que funcionam as coisas não, gente. O evangelho não é por força nem por violência não. Do mesmo jeito uma pessoa, se a pessoa não está preparada, não é feio. Feio é a pessoa tomar a atitude, descer as águas e com poucos dias se afastar do caminho do Senhor, né? E dar o que os outros falar e manchar o evangelho, tá certo? Eu recebi muita crítica quando eu me desliguei da igreja e fui para outra. Eu recebi muita crítica só porque eu não quis estar mais na igreja. E as fofocas por detrás ficam maior. Ah, porque é rebelde. Ah, porque nunca foi crente. É isso. Mas eu voltei e me reconciliei aqui. Tá certo? Deus sabe dos motivos de eu ter ido para outro ministério. Deus sabe de todas as coisas. É isso. Mas o povo tem a língua do tamanho do mundo. Tá certo? Para estar falando besteira, para estar falando asneira. Bobagem.
Mas nessa tarde, eu senti de falar isso para vocês. Eu senti de falar isso para vocês. É muito bonito o batismo. O batismo é uma coisa muito bonita, tá certo? E entender o batismo, tá certo? Compreender o verdadeiro significado. Estar ali sabendo o verdadeiro significado, sabendo o que está fazendo. Né? Porque quem vai para a cabeça dos outros é pior, os mais velhos mesmo disse. Viu? Os mais velhos mesmo disse. As igrejas, é papel da igreja. Né? Chegar para qualquer um que queira se batizar e diga, meu filho, minha filha, você está pronto. Você está pronto. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Explicar para a pessoa. O batismo é assim, é mais um compromisso que você faz com Deus, diante dos homens, tá certo? Não é coisa para você batizar hoje, amanhã você já está desviado da igreja na bagaceira, né? Tá fazendo coisas erradas, escandalizando o evangelho, porque escandaliza o evangelho. Sabe por que eu digo isso? Porque lá atrás mangaram de mim. Lá atrás se batizou uma turma zombando de mim. Porque eu não queria me batizar. E a maioria dos que foi batizado hoje não vive na igreja mais. Não vive na igreja mais. Não pisa nem lá. Então tem que se ter cuidado. Ninguém pode zombar de ninguém. Nem pode ferir de ninguém. Eu me batizei na hora certa, no momento certo. Também não estou aqui para estar falando de igreja, não. Tá certo? Eu estou aqui fazendo, dando uma pequena opinião. Não sou tá falando de igreja nem bem, não. Só estou dizendo a minha opinião. Né? A minha opinião. O batismo, a gente sabe que é algo muito importante, mas entender o batismo também se torna algo muito mais importante. Né? Como também é importante ir para a igreja, como também é importante ser igreja. Né? Que as pessoas acham que é só importante estar dentro de uma igreja socado, 24 horas, todo momento. Né? Mas mais importante também é ser igreja. Já experimentou ser igreja? Já experimentou ser? Já experimentou fazer a vontade de Deus? Porque nós vivemos um tempo de muita como é que chama? Religiosidade. Essa palavra quase não sai. Religiosidade. Nós vivemos um tempo assim. Certo? Onde o foco do que Deus quer para a vida da gente estão deixando de lado. Certo? O verdadeiro foco estão deixando de lado. Estão caminhando de toda forma. Mas não é de toda forma que Deus se agrada, não. Certo? Não é de toda forma, não é de todo jeito que Deus se agrada da gente, não. Deus agrada da gente se a gente andar com sinceridade na presença dele. Tá certo? Então eu aqui deixar a minha opinião sobre isso. E o que vocês quiserem comentar, pode comentar aqui. Lembrando que não estou fazendo crítica. Estou dando minha opinião. Porque tem pontos, muitas das vezes, que a gente vê errado nas igrejas. E quando a gente não engole, né, de goela abaixo, e a gente pega e chega e diz que não é certo, muitas das vezes a gente é passado por doido, por rebelde, né, por estar falando merda, ter a língua grande e estar falando que não devia, mas a gente vê as coisas erradas. As coisas erradas não só existem em outras religiões. Toda religião hoje em dia tem coisa errada. Certo? Tem coisas que a gente vê que não é certo. Né? E a gente tem que ir lá, tem que botar os pinguinhos no i e tem que falar. Tá certo? Então vamos ter cuidado. Parabéns, né, para aqueles que com consciência descem as águas. Esses que estão descendo as águas não são nem inocentes. Não são nem inocentes. Muitos podem dizer assim, olha só quem está falando, uma pessoa que não vive nem na igreja hoje. Vive em outro ministério. Eu vivo em outro ministério. Eu sirvo em outra igreja. Mas não deixei de servir a Deus porque eu estou em outra igreja. Tá certo? Porque a gente, quando se desliga de uma igreja, as pessoas fazem de conta que a pessoa é o que? Invisível. Passa para a pessoa, nem a paz de Cristo dá mais. Não é isso? O amor parece que só existe quando a pessoa está fazendo parte da igreja. Quando a gente não está, o amor não existe. Né? Então, que servo de Deus é você? Que servo de Deus é você?
e só dá a paz do Senhor para seu irmão se ele estiver na mesma igreja que você. Aí uma raça dessa quer subir quando Jesus voltar. Uma raça dessa quer subir, né? Desprezando o irmão, rejeitando o irmão. É isso. A hipocrisia é grande. Quando Jesus voltar um dia, Jesus vai saber escolher os seus de verdade. Aqueles que são de verdade. E os que são de mentira, que estão dentro do ministério, eu acredito que vão ter muita surpresa. Porque existe muita gente hoje em dia, dentro do ministério, que não presta. Certo? Que não tem nada de Deus. Que é mais um vazio. Que é mais pessoas que estão à frente de cargo de dentro da igreja. Estão à frente de cargo. Mas que não deveria nem estar. Pois não tem testemunho bom. Tem muitas coisas erradas hoje em dia. Tá certo? Tem muitas coisas erradas hoje em dia. Eu tenho minha humildade. Eu não ligo. Eu não me preocupo, não. Só porque eu me desliguei de uma igreja, né? Não passar por mim e não dar a paz do Senhor. Porque dá paz quem tem paz, né? Se a pessoa não dá a paz é porque eu acho que a pessoa não tem. Não é isso? Porque não arranca pedaço da paz do Senhor, não. Tá certo? Uma coisa tão bonita, ó, da paz do Senhor. Na igreja que eu estou agora é graça e paz. Viu? Só muda um pouquinho. Mas é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Paz do Senhor, graça e paz. Certo? Ter humildade. Tá certo? Tratar bem os outros. Onde fica o amor ao próximo? Para esse tipo de gente. Esse tipo de gente que se ornamenta todo, né, no social, né, gravata, a Bíblia grande debaixo do braço, mas o amor, que é o mais importante que a Bíblia diz. Onde é que andas? Então tem que ter cuidado, pessoal. Nós vivemos dessa forma. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostar da live, você compartilha.